Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos ao Inclusão e Saúde. E agora para falar de um assunto que certamente vai chamar a sua atenção: o suicídio. Muitas pessoas se dizem deprimidas e muitas vezes esse estado de depressão pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Mas o que vem a ser efetivamente a depressão? Quais são os perfis de pessoas que podem cometer o suicídio? É importante falar abertamente sobre isso. Para nos ajudar, está aqui a psicóloga a doutora Tatiane Sampaio. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Nós estamos falando abertamente sobre esse tema e a gente fala também em pessoas de risco, né? A gente fala que as pessoas que têm algum transtorno mental estão no grupo de risco de cometer realmente o suicídio, né? De ter ideação suicida. E a gente precisa falar sobre isso e que essas pessoas que tenham algum transtorno ou estejam passando por alguma dificuldade possam pedir ajuda mesmo. Algum profissional da saúde, psiquiatra, psicólogo. Eu acredito que as pessoas devem estar se perguntando, bom, mas a quem procurar, a quem recorrer? A Tatiane, ela é psicóloga, inclusive é psicóloga da APAE Aracaju, que é a mantenedora do nosso programa aqui, Inclusão e Saúde. Mas existem profissionais, e a gente já trouxe aqui entrevista com a representante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Pessoas voluntárias, abnegadas, que ficam o tempo inteiro à disposição para ajudar para quem liga, dizendo que está passando por algum tipo de dificuldade. Então, eu lhe pergunto, quando e por que procurar esse ou aquele profissional? Então, né, quando a gente fala de suicídio, algumas pessoas, né, elas podem passar por algum momento de dificuldade e realmente ter ideações suicidas, né? Começar a pensar na hipótese de cometer o suicídio por questões pessoais mesmo, de problemas que elas não conseguem enxergar uma solução para o problema delas e começarem a cogitar sobre essa possibilidade. Mas quem está próximo, né, pode perceber algumas mudanças assim no comportamento. A pessoa se isolar mais, não é? Encerrar com algumas... se distanciar mais, né, das pessoas próximas. E você, como agente, né, precisa estar realmente observando, assim, com quem... as pessoas que estão à nossa volta, se realmente estão precisando de alguma ajuda. Porque, às vezes, quem está passando por um processo maior de depressão não consegue se enxergar, não é, como alguém que está precisando de ajuda. Ela, em tese, não admite. Às vezes, né? Então, que precisa de ajuda, né? Sim, ela não admite que ela precisa de ajuda. Muitas são assim? Ou quem tem, de repente, uma depressão, existem fases da depressão ou isso não é muito definido? Existem fases, né, da depressão. Então, em algum momento a pessoa pode pedir ajuda, mas às vezes só os familiares mesmo que precisam realmente levar a pessoa para um atendimento, né, especializado. Porque se for depender da pessoa, às vezes ela não tem energia mesmo, né, estímulo, física, né, psicológica, para poder ir procurar ajuda. Quando a gente fala de perfis, ou algumas pessoas afirmam, fulano tem cara, vamos usar o termo mais popular, fulano tem cara de quem vai cometer uma besteira. A gente não vai falar aqui dos motivos, das motivações, até porque não devemos servir de estímulo. Mas quando que a gente pode dizer, olha, é melhor tomar cuidado com o fulano, é melhor tomar cuidado com o Beltrano? Existem sinais que a gente pode, além do que a senhora já falou, se isolou, a pessoa não está muito sociável. Existe mais alguma coisa que a gente pode... Porque tem gente que não fala nada, de repente, fulano cometeu suicídio. Existem algumas coisas assim? Nesses casos são surpresa, né? É verdade. Assim, essa questão do isolamento é muito evidente, interessante, né? Que a gente realmente preste atenção. Essa questão dos transtornos, a questão da dificuldade, né? Alguma dificuldade que a pessoa esteja passando, alguma doença, né? Às vezes a pessoa se sente muito mal, algum diagnóstico, né? Não aceita e de repente pensa em realmente cometer o suicídio. E a pessoa acha que seria a solução para o problema ou para os problemas dela. Certa vez eu li em um livro que era da área, dizia sobre que não vou falar a questão de motivação, mas no geral a pessoa perde a perspectiva de vida. É isso? É mais ou menos por aí?
A pessoa não tem mais ânimo para fazer nada. Todo dia é um sacrifício, né? A pessoa acorda e não tem energia nem para levantar. Então, não tem mais ânimo para nada. Quando a pessoa vai precisar, seja na área da psicologia ou psiquiatria, de um auxílio medicamentoso, vamos dizer assim, olha, tem casos mais críticos que o medicamento é que vai ajudar a controlar. Como é que isso é definido? Então, quem vai definir é o psiquiatra, né? É bom que a pessoa realmente marque uma consulta para que ele possa avaliar essa questão da necessidade. Porque o cérebro do depressivo, né, da pessoa com depressão, realmente está funcionando de uma forma diferente. Então, possa ser que precise realmente entrar com a medicação para reequilibrar o organismo, né? O funcionamento cerebral, para que a pessoa possa voltar às atividades normais. A senhora comentava comigo até antes que essa questão da depressão, ela já começa a ser mais preocupante quando ela interrompe as atividades consideradas normais do cidadão ou do paciente. Me explica um pouco mais sobre isso. Então, nós todos temos as nossas atividades do dia a dia, né? O nosso trabalho, cada um com seus afazeres. E aí, quando você percebe que a pessoa não está conseguindo trabalhar, estudar, né? Cuidar da casa, cuidar de outros afazeres, isso já é um alarmante, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, da pessoa não conseguir viver a própria vida, né? E a família, como é que entra nessa história? Como é que ela pode, de algum modo, ajudar? Porque acho que é importante a gente explicar. Suspeitar de que alguém tem um perfil ou perfis parecidos, com a possibilidade de, quem sabe, cometer uma bobagem, a gente pode ter esses sinais que a senhora falou. Mas e a família, ajuda como? A família é essencial, né? Porque a família já conhece a pessoa, né? Os outros da casa. Então, a família é o ponto inicial, assim, o ponto principal, porque é quem está convivendo e quem sabe realmente que existe alguma diferença, assim, no comportamento, né? Às vezes a pessoa já é mais quieta mesmo, já é mais, né? Mais tímida, já tem um cotidiano, assim, mais calmo, vamos dizer assim, reservado, né? Que é natural dela. Isso, já é o natural dela. Mas quando não é, né? Aquela pessoa que está sempre muito sociável, de repente tem uma mudança brusca de comportamento, né? Então, isso já é algo a ser observado. Agora, em relação aos que bradam bastante, né? Aqueles que eu vou me matar, aqueles que gritam na casa, aqueles que saem falando por onde passa, essa vida tá uma chatice, eu não aguento mais isso, que falam mesmo, né? Fulano fala, nunca faz. Bom, mas existem alguns que, pelos casos que a gente acompanha, que pelo histórico que a família revela depois, ele já havia ameaçado, mas a gente não acreditava e tal. É preocupante quando a pessoa fica falando muito isso? É sim, porque a pessoa está comunicando, né? Ela está comunicando a dor dela. Então, quando a pessoa pensa em se matar, ela não pensa em se matar. Ela pensa em acabar com a dor que ela está sentindo, é o sofrimento dela, né? E quando ela fala isso, quando ela traz nessa fala que quer se matar, é algo que está machucando ali, né? Então, ela está falando, né? Para que as pessoas realmente possam olhar para ela. É um grito de socorro, é um pedido de socorro, muitas vezes, né? Então, não pode ser negligenciada. Mas também não pode deixar de observar aqueles que ficam mais silenciosos, como a senhora explicou, né? Também tem os que não comentam, é verdade. Agora, tem uma coisa que é curiosa, eu queria aproveitar para abordar, que nós já tivemos a oportunidade de conversar na outra oportunidade, com a representante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que são os suicídios velados. E ela chegou a afirmar aqui que existem muitos casos, que depois eles não são computados, só se passa a saber depois que ocorreu o óbito, depois que a família fala de um histórico, de alguma coisa que foi deixada, que são suicídios velados. Pessoas que, de repente, se afogaram, ou morreram afogadas, pessoas que morreram em acidentes, e depois há uma dedução de que essas pessoas... Dedução, porque não tem como saber, efetivamente, de que essas pessoas teriam, possivelmente, tirado a própria vida, jogado o carro na frente do outro, de repente, buscado se afogar mesmo. Isso pode acontecer também, né, doutora? É verdade, pode acontecer, né? Então, assim, são coisas assim que a gente não sabe o porquê, né? De repente, a pessoa tomou essa decisão, mas
pra gente é de repente, mas para ela já pode Já vem estar uma vindo coisa num já. processo depressivo, né? E às vezes quem está perto não notou. Então, já vinha aquilo, né? Talvez já ideias suicidas, ela já tinha pensado em algum momento fazer isso. Entendi. Queria que a senhora pudesse finalizar olhando para essa câmera aqui, passando algum tipo de orientação para a família ou para pessoas que, por acaso, estão passando por alguma dificuldade para a gente concluir. Fica à vontade. Então, gente, essa questão é muito importante. É bom que a gente sempre esteja aberto a ouvir o outro, né? Ouvir a necessidade do outro e perceber se a pessoa está precisando, né, da nossa ajuda ou se caso seja conosco, né? Com você que está em casa, que de repente esteja passando por um processo de depressão, um processo mais, né, de algum sofrimento. E aí é sempre importante assim a gente buscar ter uma qualidade de vida, né? Então essa questão assim, a gente buscar o autoconhecimento, de buscar realmente se conhecer, saber o que gosta, sabe, o que é que eu estou fazendo aqui no mundo, né? Então, para você não criar, não ir acumulando questões assim que lá na frente pode causar angústia, né? Sofrimento e de repente Aconteceu o pior, né? Verdade. Que é o que a gente não quer. Doutora, obrigado pela sua vinda aqui. E até a próxima oportunidade mesmo, tá bom? Obrigada. Obrigado. Olha, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a segunda parte do seu Inclusão e Saúde. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.